Continuando o nosso curso de alfabetização matemática, primeira parte aritmética básica, aula 17, múltiplos. Primeira parte do curso de múltiplos. Vamos ver o que é múltiplo de um número. Por exemplo, 6 é 2 vezes 3, né? Então eu vou dizer, porque 6 é 2 vezes 3, que 6 é múltiplo de 2, porque 6 é 2 vezes alguma coisa. E 6 também é múltiplo de 3, porque 6 é 3 vezes alguma coisa. Então 6 é múltiplo de 2 e é múltiplo de 3, porque 6 é 2 vezes 3. É isso que é múltiplo. Por exemplo, 15. 15 é 3 vezes 5. Então 15 é múltiplo de 3, porque 15 é 3 vezes alguma coisa. E também é múltiplo de 5, porque 15 é 5 vezes alguma coisa. Então, como 15 é 3 vezes 5, 15 é múltiplo de 3 e também é múltiplo de 5. Agora, repara que o zero. Zero é 2 vezes 0. Ah, então, professor, você pode dizer que 0 é múltiplo de 2? Pode! Mas 0 também é 3 vezes 0. Eu posso dizer que 0 é múltiplo de 3? Com toda certeza. 0 é múltiplo de 2, é múltiplo de 3. 0 é 5 vezes 0, então múltiplo de 5. 0 é 7 vezes 0, então múltiplo de 7. Então 0 é múltiplo de todo número, né? Então vimos aqui um múltiplo universal. O 0 é múltiplo de todo número. 0 é múltiplo de 0 também. Tá bem? Que 0 é 0 vezes 2. Tá, se eu olhar para os conjuntos dos múltiplos de 2, todos os múltiplos positivos, tá? Nesse nosso curso, a gente está se preocupando com os múltiplos positivos. Eu vou me preocupar com números inteiros, que são 2 vezes alguma coisa. Esses números inteiros positivos, tá? Positivo não negativos, né? Que eu vou incluir o 0. Então, vou considerar naturais, tá? Números naturais, múltiplos de 2, são naturais, que são 2 vezes alguma coisa. A gente vai chamar esses números de pares. Pares são os números múltiplos de 2, tá? 2 vezes alguma coisa dá um número par. Então, quem são os pares? O 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5. Por que o nome é pares? Porque forma um par, né? Forma um casalzinho, ó, um casalzinho de zeros. 0 mais 0 dá 2 vezes 0. Um casalzinho de uns, um par de uns. 1 mais 1 dá 2 vezes 1. É um casalzinho de 2. 2 mais 2 dá 2 vezes 2. Um casalzinho de 3. 3 mais 3 dá 2 vezes 3. Então, são os números pares. São os números que formam parezinhos, né? Que fofo. Então, 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. E assim por diante. Formando os números pares, né? Os números naturais pares. Só estou me preocupando com pares positivos por enquanto. Agora, o que são os ímpares? São os naturais que não são pares, né? Eles são os ímpares. Então, o 0 é par, aí depois pula para o 2. Então, 1 é ímpar. Né? Depois do 2 pula para o 4. Então, 3 é ímpar. Do 4 pula para o 6. Então, 5 é ímpar. Do 6 pula para o 8. 7 é ímpar. 8 pula para o 10. 9 é ímpar. Então, e assim por diante. Então, você tem a sequência dos pares. Começando do 0 e somando 2, vai de 2 em 2, ó, 0 mais 2, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10 e assim por diante. E você tem os ímpares que começa do 1 e vai somando de 2 em 2 também. 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7, 7 mais 2, 9, mais 2, 11, por aí vai. Legal? O que seriam os múltiplos de 3? Ah, tem algum nome especial para os múltiplos de 3? Não tem nenhum nome especial. Mas a sequência dos múltiplos naturais de 3 são 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5. Legal? Você poderia até chamar de números trios, né? Mas não existe isso. 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18. São todos os números que são 3 vezes alguma coisa. Todos os números naturais, 3 vezes alguma coisa. Sempre começa do 0, sempre começa do 0. Os pares, que são os múltiplos de 2, começam do 0. Os múltiplos de 3 também começam de 0, porque 0 é múltiplo de todo número, certo? Então você começa aqui do 0, mais 3 dá 3, mais 3 dá 6, mais 3 dá 9,
mais 3 dá 12, mais 3 dá 15 e por aí vai. E aí você está vendo que os primeiros pares são os números que estão lá na tabuada do 2, né? 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, certo? Os primeiros. Os primeiros múltiplos de 3 são os números lá da tabuada do 3. 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, por aí vai. E os múltiplos de 5? 5 vezes alguma coisa, né? Eu quero os múltiplos naturais de 5. Então, 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. Começando do 0, que é um múltiplo de todo número, e vai somando de 5 em 5. 0 mais 5 dá 5. Mais 5 dá 10. Mais 5 dá 15. Mais 5 dá 20. Mais 5, 25. E assim por diante. Agora, vamos falar da expressão geral dos múltiplos de um número. Está aqui os múltiplos do 2. 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5. Os múltiplos de 2 são todos os números que são 2 vezes alguma coisa, tá? Claro, dando números naturais. Para a gente, números naturais. Então, 2 vezes qualquer número natural. Então, a carinha, a expressão geral dos múltiplos de 2 é 2 vezes um fator. Esse fator pode ser 0, esse fator pode ser 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5. Então, a carinha geral dos múltiplos de 2, que eu representei aqui, múltiplos de 2, é 2 vezes um determinado fator. Os múltiplos de 3 é a mesma coisa, né? Quais são os múltiplos de 3? 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5, são os números que são 3 vezes alguma coisa. Então, os múltiplos de 3 têm uma carinha 3 vezes um determinado fator. Por exemplo, esse fator pode ser 0, esse fator pode ser 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Então, qual é a carinha dos múltiplos de 5? Como é que a gente pode imaginar os múltiplos de 5? 5 vezes alguma coisa, né? 5 vezes um fator. 5 vezes 7, 5 vezes 9... Qual é a carinha de um múltiplo de 7? A carinha do múltiplo de 7 é 7 vezes um determinado fator, né? 7 vezes 0 é múltiplo de 7, 7 vezes 8 é múltiplo de 7, 7 vezes 19 é múltiplo de 7. Tá bem? Tá. A partir disso, a gente consegue entender o que é um múltiplo comum a dois números. Por exemplo, se eu pegar aqui todos os múltiplos de 2, a sequência dos múltiplos de 2, sequência de naturais múltiplos de 2, tá? Você tem o 0, mais 2, 2, mais 2, 4, mais 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, por aí vai. Pega agora a sequência dos múltiplos de 3. 0 é múltiplo de todo número, então começa do 0. 0 mais 3, 3, mais 3, 6, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, 18, mais 3, 21, mais 3, 24, mais 3, 27, assim por diante. Agora eu quero múltiplos comuns a 2 e a 3. Você está vendo que o 0, deixa eu colocar aqui em azul, o 0 é comum a 2 e a 3. Ó. Então o 0 é um múltiplo comum de 2 e 3. Na verdade, 0 é múltiplo de todo número. Depois você tem o 6. Ó. O 6 é múltiplo de 2 e é múltiplo de 3. Você tem também o 12, olha que o 12 é múltiplo de 2 e é múltiplo de 3, então ele é múltiplo comum a 2 e 3. Você tem o 18 é múltiplo de 2, 18 é múltiplo de 3, então ele é múltiplo comum a 2 e 3. Você tem o 24, aqui ó, 24 é múltiplo de 2, é múltiplo de 3, então ele é múltiplo comum a 2 e 3. E você tem aqui uma nova sequência, que é a sequência dos múltiplos comuns a 2 e 3. Legal? Agora, se você for olhar em termos gerais, nas expressões gerais, qual é a carinha de um múltiplo de 2? 2 vezes alguma coisa. Né? Chamei aqui de fator 1, tá? O nome pouco importa. Chama de 2 vezes alguma coisa. Qual é a carinha de um múltiplo de 3? Ele é 3 vezes alguma outra coisa, que eu chamei aqui de fator 2. Então, qual é a carinha de um múltiplo que é comum a 2 e 3? Se ele é múltiplo de 2 e é múltiplo de 3 ao mesmo tempo, ele tem que ser da forma 2 vezes alguma coisa e 3 vezes alguma coisa ao mesmo tempo. Então, ele é 2 vezes 3 uma outra coisa.
Não é verdade? Porque, afinal de contas, como ele é múltiplo de 2, ele é 2 vezes uma coisa. Essa coisona aqui, ó. Tá vendo? Esse fatorzão aqui. Como ele é múltiplo de 3, ele é 3 vezes uma outra coisa, que é 3 vezes esse outro fator aqui, que junta esse com esse. Legal? Então, eu consegui construir um número, uma expressão geral de uma sequência de números que satisfaz a sequência dos múltiplos de 2 e a sequência dos múltiplos de 3. Então, a sequência dos múltiplos comuns a 2 e 3, ela tem, né, 2 vezes 3, porque tem 2, fator 2, para poder satisfazer a condição de ser múltiplo de 2, tem fator 3 para satisfazer a condição de ser múltiplo de 3, vezes uma outra coisa que eu chamei de fator 3. Legal? E aí você está vendo que a sequência dos múltiplos comuns a 2 e 3 é a sequência dos múltiplos de 6. 2 vezes 3, que é 6. Então aqui, ó, 0 mais 6, 6, mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24 e por aí vai. E qual seria o significado intuitivo disso? Né? Vamos imaginar, tá? Isso aqui você já deve ter visto lá no teu livro lá de fundamental. Vamos imaginar uma escadinha, tá? Em que o chão é o degrau 0. Vamos considerar o degrau 0. E aí eu numerei todos os degraus, tá? E a escada é infinita, tá bem? A escada não para de crescer. E aí você vai ter o gato e o cachorro subindo essa escada, né? O gato, ele sobe de 3 em 3, ou seja, os múltiplos de 3, e o cachorro vai subir de 2 em 2. Então, ó, o cachorro está aqui no andar 0, no degrau 0, tá? Que é o chão, aí ele pula para o 2, depois para o 4, depois para o 6. Ó. O cachorro são os múltiplos de 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, por aí vai. E o gato, ele vai pular nos degraus que são múltiplos de 3. Olha aqui, ó, 0 é múltiplo de 3, né? A partir do chão. 0 mais 3, 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, 18 e assim por diante. E aí você está vendo que em alguns degraus os dois vão pisar. Vamos ver os degraus em que os dois vão pisar. O degrau 0, no caso, é o chão, tá? Os dois pisam no degrau 6, aqui, ó, no degrau 12, no degrau 18 e por aí vai, formando exatamente a sequência dos múltiplos de 2 e 3. Caramba, então quer dizer que se eu acho os múltiplos comuns a 2 e 3, eu vejo todos os degraus em que os dois vão pisar juntos. É, exatamente, né? Que são os degraus dos múltiplos de 6. E esse 6 é a base para a construção da sequência de múltiplos comuns a 2 e 3. Professor, tá, eu já sei onde é que você está querendo chegar, mas qual a importância disso? Aí é que tá. Aí é que tá o grande pulo do gato. Imagina que você vai investir em ações, tá? Você vai botar o teu dinheiro em ações. E as ações, de tempos em tempos, vamos supor que as ações que você vai comprar, elas sofrem um fenômeno chamado sazonalidade. Deixa eu te explicar o que é isso. Por exemplo, você compra ações de uma empresa de, sei lá, que vende material esportivo. Toda vez que tem Copa do Mundo, né, as vendas aumentam e o preço dessas ações, de repente, aumentam também. E aí você também tem ações, por exemplo, de uma loja de departamentos. Aí você fala assim, toda vez que chega o Natal, a loja vende mais e o preço das ações aumenta, tá? Então, por exemplo, uma é uma ação que funciona como gato e a outra como cachorro, né? Uma todo ano, de 12 em 12 meses, ó, as ações disparam. E a outra, né, de tempos em tempos, né, época de Copa do Mundo, ou época de Carnaval, certo? Se, por exemplo, é uma ação de uma empresa ligada às fantasias e tal, coisa de Carnaval. Então, de tempos em tempos, as ações disparam. Aí você quer saber quando é que as duas ações vão disparar juntas, porque, afinal de contas, você quer
aproveitar para vender algumas ações para pegar uma graninha e fazer uma viagem com a sua família. Então você tem uma ação que funciona como se fosse o cachorro subindo a escada, né? De tempos em tempos ela aumenta de valor. E uma outra ação que aumenta de valor em tempos diferentes. E você quer saber quando vai acontecer essa coincidência para que você possa planejar o teu orçamento para compras e vendas de ações, para que você consiga ganhar um dinheirinho maior e fazer aquela viagem que você tanto sonha. Então você está vendo que essa brincadeira de múltiplos comuns pode te ajudar a prever o futuro. Professor, você está falando para mim que é matemática como ferramenta de previsão de futuro? Exatamente. E se você consegue prever o futuro, você consegue ganhar uma grana. Você consegue estar na frente dos outros. Então você enxerga uma sazonalidade. O que é uma sazonalidade? É um fenômeno que se repete, né? Por exemplo, a gente tem fenômenos que se repetem, né? Toda vez que acaba o verão, tem muita chuva, pelo menos aqui no Sudeste, tá? Quando acabou o verão, tem muita chuva. Então você já espera a chuva para o fim do verão, certo? Aí é primavera, época das flores e tal. E aí você já espera, por exemplo, uma floral. Eu tenho, por exemplo, gato, né? Eu tenho gato na minha casa. Toda vez que chega a primavera, a minha gata solta pelo, que é uma loucura. Então, antes de chegar a primavera, eu já começo a escovar ela todo dia para tirar bastante pelo dela, para ela não sujar a casa inteira. Então eu já sei, por exemplo, que a minha gatinha tem essa sazonalidade, né? De primavera em primavera, ela solta muito pelo. Então, não só com o seu gatinho, ou, por exemplo, com algum produto que é vendido no Natal ou em Copa do Mundo, existem ações e existem fenômenos que são sazonais, que se repetem de tempos em tempos. E aí, se você descobre essa sazonalidade, você consegue prever coincidências. Você consegue usar isso aqui como ferramenta de previsão de futuro. Que aí você consegue, por exemplo, saber de tempos em tempos quando é que o gato e o cachorro vão pisar juntos no mesmo degrau para você tomar uma decisão, por exemplo, prevendo o que possa acontecer mais adiante. Claro, né, a gente não pode usar isso aqui como única ferramenta de previsão, mas é já uma ferramenta de previsão de futuro que a gente aprende no ensino fundamental, né? E isso aqui, né, que é essa ferramenta para descobrir múltiplos comuns, que vai dar origem ao que a gente vai chamar de mínimo múltiplo comum, ou MMC, que é exatamente esse 6 aqui, ó, né? Que é o menor múltiplo comum a 2 e 3, que não é o zero, tá? O zero é o chão de onde tudo parte, mas é o menor múltiplo comum entre 2 e 3. E aí eu vou somando de 6 em 6, de 6 em 6, a minha sequência de múltiplos comuns vai se formando. Beleza? Agora, partindo mesmo para o cálculo do MMC, tá? A gente já viu a história da escadinha, o que representa, por exemplo, a sequência dos múltiplos de um número, a sequência dos múltiplos do outro número, e quando essas sequências se entrelaçam, né? E quando elas geram os múltiplos comuns a dois números. E nós vimos também na nossa escadinha que os múltiplos comuns, eles têm uma base comum, que é o que a gente vai chamar de mínimo múltiplo comum, menor múltiplo comum. Na verdade, o menor múltiplo comum deveria ser o zero, mas a gente considera como menor múltiplo comum positivo, tá bem? Vamos ver agora como é que se calcula, mas olhando por dentro. E a gente precisa olhar por dentro. A gente vai abrir a caixa, aquele bando de fio, certo? E aí eu tenho lá aquela minha caixa preta cheia de fio, e aí eu vou abrir, vou ver os circuitos, e eu vou ver o que tem lá dentro, e eu vou ver como é que aquilo ali funciona. E depois que aquilo ali, que eu ver como funciona, eu vou fechar, que agora eu já sei como funciona, e a gente vai fazer de forma automática, bem rápida. Mas a gente precisa entender como aquilo funciona, porque afinal de contas, né, a gente vai ter que lidar com situações em que a gente nunca se encontrou antes, e a gente vai precisar se desenvolver em matemáticas mais avançadas do que essa que a gente está estudando. Então vamos lá.
eu quero achar o menor múltiplo comum, tá? O mínimo múltiplo comum entre dois números. Aqui no caso, entre 12 e 40. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai fatorar o 12 e fatorar o 40. Vamos lá. 12 por 2 dá 6, divide por 2 dá 3, divide por 3 dá 1, então 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Todo múltiplo de 12 tem uma carinha, né? Os múltiplos de 12 têm todos uma carinha, que é 12 vezes uma outra coisa, que eu chamei aqui de fator 1. Só que 12 é 2 ao quadrado vezes 3, então todo múltiplo de 12 tem essa carinha aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 3 vezes uma outra coisa. Tá bem? Não lê isso aqui como fator 1, mas uma vezes outra coisa. Então, todo múltiplo de 12 tem a carinha 2 ao quadrado vezes 3, que dá 12, vezes outra coisa. Agora vamos lá, vamos olhar para o 40. 40, vamos fatorar. Dividido por 2 dá 20. Dividido por 2 dá 10. Por 2 dá 5, por 5 dá 1. Ótimo. Então 40 é 2 ao cubo vezes 5. Todo múltiplo de 40 tem a mesma carinha. É 40 vezes uma outra coisa. Aqui, ó, que eu chamei de fator 2. Então, todo múltiplo de 40 é 40, que é 2 ao cubo vezes 5, vezes uma outra coisa. Então, olha só. Essa é a cara dos múltiplos de 12. Qualquer múltiplo de 12 tem a cara 2 ao quadrado vezes 3 vezes outra coisa. Essa é a cara dos múltiplos de 40. Todo múltiplo de 40 tem a cara 2 ao cubo vezes 5 vezes uma outra coisa. Mas eu quero múltiplos comuns a 12 e a 40. Se ele é um múltiplo comum, ele satisfaz a condição para ser múltiplo de 12 e satisfaz a condição para ser múltiplo de 40. E para ser múltiplo de 12, tem que ter 2 fatores 2. Para ser múltiplo de 40, tem que ter 3 fatores 2. Opa, mas quem tem 3 fatores 2, tem 2 fatores 2, não é verdade? Quem tem 3, tem 2, não é verdade? Tem 2 e mais 1. Então, se eu quero que seja um múltiplo comum a 12 e 40, e eu tenho que ter, num caso, 3 fatores 2 e no outro 2 fatores 2, a gente joga por excesso. Então, bota 3 fatores 2, 2 ao cubo, porque aí eu garanto que ele se enquadra tanto nessa situação quanto nessa. Tanto na situação de múltiplo de 12 quanto de múltiplo de 40. Ora, para ser múltiplo de 12 e 40, tem que ser múltiplo de 12, mas para ser múltiplo de 12 tem que ter fator 3. Múltiplo de 40 não precisava ter fator 3. Mas como eu quero que seja múltiplo de 12, tem que ter fator 3. Então, eu boto lá o fator 3. Legal? Porque eu erro por excesso, né? Porque eu garanto que ele é múltiplo de 12. Agora, para ser múltiplo de 40, tem que ter fator 5. Para ser múltiplo de 12, não precisava ter fator 5. Mas eu quero que seja múltiplo de 12 e 40. Então, tem que ser múltiplo de 40 também, então tem que ter o fator 5. Então, qual é a carinha de um múltiplo comum a 12 e a 40? Opa! Olha só, tem que ter pelo menos 3 fatores 2. Se tivesse 2 fatores 2, satisfaria esse de cima, mas não a de baixo, tem que satisfazer as duas. Tem que ter fator 3 para poder ser múltiplo de 12. Tem que ter fator 5 para ser múltiplo de 40, vezes uma outra coisa, tá? Qualquer outro número. Legal? Que eu chamei aqui de fator 3. Então, essa é a carinha da sequência de números que são múltiplos ao mesmo tempo de 12 e 40. E qual é o menor número dessa sequência? Ah, se o fator aqui for 0. Não, o 0 a gente não está contando. A gente quer o menor múltiplo comum, que não é 0, tá? Opa, então se eu quero que esse número aqui seja o menor possível, sem ser o 0, eu faço esse fator aqui ser igual a 1. A 1. Então, quem é o menor múltiplo comum a 12 e a 40? 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Legal? Ó, vou repetir, vou recapitular, tá bem? Vamos lá. Primeira coisa que a gente fez. Pegou o 12, fatorou, decompôs em fatores primos. Ele é 2 ao quadrado vezes 3. Pegou o 40, decompôs em fatores primos, 2 ao cubo vezes 5. Para ser múltiplo de 12, é 12 vezes alguma coisa. Para ser múltiplo de 40, é 40 vezes uma coisa, uma outra coisa.
Mas só que para ser 12 vezes alguma coisa, tem que ser 2 ao quadrado vezes 3 vezes a outra coisa. Porque 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Para ser múltiplo de 40, tem que ser 2 ao cubo vezes 5 vezes a outra coisa, né? Porque 40 é 2 ao cubo vezes 5. Só que agora eu quero números que sejam múltiplos comuns a 12 e 40. Eu quero múltiplos comuns dessa sequência aqui de múltiplos de 12 e dessa sequência de múltiplos de 40. Eu quero elementos comuns dessas sequências. Então o que eu faço? Eu vou ter que arrumar um jeito de conciliar as duas condições. Opa! Então, olha só, aqui tem que ter 2 fatores 2 para ser considerado múltiplo de 12. E aqui tem que ter pelo menos 3 fatores 2. Então, eu erro por excesso, né? Porque quem tem 3 tem 2, né? Tem 2 e mais alguma coisa. Então, se aqui tem que ter 2 fatores 2 e aqui tem que ter pelo menos 3 fatores 2, eu vou colocar 3 fatores 2. Aqui tem que ser múltiplo de 3. Para ser múltiplo de 12, tem que ter fator 3. Então, aqui embaixo tem que ter fator 3, porque ele tem que ser múltiplo de 12, né? Já que ele é de 12 e 40. E para ser múltiplo de 40, tem que ter fator 5. Como eu quero múltiplo de 40 também, que também é de 12, tem que ter fator 5. Vezes o quê? Vezes uma outra coisa. Eu formo um múltiplo geral, um múltiplo genérico, uma expressão geral dos números que são ao mesmo tempo múltiplos de 12 e de 40. E esse fator 3 aqui? Pode ser qualquer número. 1 bilhão, 1 trilhão. 0, pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 7. Tá bem? Mas essa é a cara, a minha expressão geral de todo múltiplo comum a 12 e 40. Mas eu não quero todos, eu quero o menor de todos que não seja 0, que não seja 0. Então eu vou colocar esse fator aqui igual a 1, porque aí eu torno esse produto aqui não nulo e o menor possível. E aí eu chego ao menor múltiplo comum a 12 e 40. 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 vezes 1. Então 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. E aí, se a gente raciocinar aí direitinho, você vê que quando eu fatoro o 12 e o 40, para formar o MMC, eu pego os fatores primos comuns e não comuns aos dois. Ó. O 2 é comum aos dois. O 3 não é comum aos dois, mas entra do mesmo jeito. O 5 não é comum aos dois, mas entra do mesmo jeito. Então, olha só. Para formar o MMC, eu pego os fatores primos comuns e não comuns. E os comuns elevados aos maiores expoentes. Eu poderia botar 2 ao quadrado ou 2 ao cubo. Eu preferi botar 2 ao cubo para satisfazer as duas condições. Legal? Então, qual é a regrinha do MMC? Está aqui, ó. O MMC é dado pelos fatores primos comuns e não comuns elevados aos maiores expoentes. Então, eu simplesmente poderia fatorar o 12 e o 40, e aí daqui eu já podia partir direto para cá. Eu tenho os fatores comuns. 2 é comum, 3 é não comum, 5 é não comum. Então, comuns e não comuns, né? E elevados aos maiores expoentes. Entre expoente 2 e expoente 3, eu opto pelo expoente 3. Legal? Vamos fazer o mesmo raciocínio para a gente treinar essa compreensão. Vamos fazer o mesmo raciocínio com 600 e 180. Vamos lá. Para a gente reforçar isso. 600, eu preciso fatorar o 600. Eu posso fatorar da maneira lenta, por 2, por 2, por 2, ou da maneira rápida. Eu vou preferir fazer da maneira rápida aqui, ó. 600 por 10 dá 60. Por 10 dá 6, por 6 dá 1. Rapidinho a gente fatorou os 600. 10 é 2 vezes 5, 10 é 2 vezes 5, 6 é 2 vezes 3. E vamos lá, os 600 tem 1, 2, 3 fatores 2, 1 fator 3, 1, 2 fatores 5. Então, meu 600 é 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Legal? Então, qual é a carinha de todo múltiplo de 600? É 600 vezes alguma coisa, né? E quem é esse 600? 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Então, a carinha de um múltiplo de 600 é 600 vezes alguma coisa, que eu estou colocando aqui fatorado, bonitinho. Tá bem? Professor, lá na hora eu vou precisar fazer tudo isso? Não, a gente vai pegar um atalho, né? Vai
pegar o atalho, a gente só está compreendendo. 180. Eu posso fatorar pelo método tradicional ou pela fatoração rápida. Vamos lá, 180 por 10 dá 18, por 2 dá 9, por 9 dá 1. Resolvi fazer assim. 10 é 2 vezes 5 e 9 é 3 vezes 3. Então vamos ver quantos fatores 2 tem no 180. Eu tenho 1 daqui, 2. 2 ao quadrado. 2 fatores 3, 3 ao quadrado. E um fator 5, 5 elevado a 1. Então, qual é a carinha de um múltiplo de 180? Ele é 180 vezes alguma outra coisa. E o que é o 180? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Ótimo, ótimo, ótimo. Só que agora eu quero um múltiplo comum a 600 e 180. Então, ele tem que satisfazer a condição para ser múltiplo de 600 e a condição para ser múltiplo de 180. Para ser múltiplo de 600, ele tem que ter pelo menos 3 fatores 2. De 180 bastam 2. Como eu quero que seja dos 2, eu vou garantir os 3 fatores 2. Claro. Para ser múltiplo de 600, tem que ter um fator 3. De 180 tem que ter 2. Então, vou garantir 2 para ele satisfazer as duas condições. Para ser múltiplo de 600, tem que ter 2 fatores 5. De 180 basta 1. Então, eu vou botar 2 fatores 5 para garantir que ele satisfaz as duas condições. Isso vezes alguma outra coisa. Isso faz um múltiplo, né, comum a 600 e a 180. Eu gero uma sequência de múltiplos comuns a 600 e a 180. E eu quero saber qual é o menor número dessa sequência que é positivo, claro, né? Então, eu não vou botar o fator 3 igual a 0, né? Eu vou botar o fator 3 igual a 1, porque aí eu minimizo esse cara. Aí eu tenho o menor múltiplo comum a 600 e a 180, fazendo esse fator 3 igual a 1, que é 2 ao cubo, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado. Legal? Essa é a compreensão. Lá dentro da máquina, olhando os circuitos, o que está acontecendo é isso, tá? É isso aqui que está acontecendo lá dentro dos circuitos da máquina. Só que o operacional é bem mais rápido. Como é que a gente vai fazer o MMC? Fatores primos comuns e não comuns elevados aos maiores expoentes. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu fiz, fatorar o 600. Fatorei. Fatorei o 180. Fatorei. E agora, vamos direto, tá? Direto para cá, ó. Vamos lá. Fatores primos comuns. 2 é comum, elevado ao maior expoente. Tem 2 ao cubo, 2 ao quadrado, então vai entrar 2 ao cubo. 3 é fator primo comum, elevado ao maior expoente. 3 elevado a 1, 3 ao quadrado, entra o 3 ao quadrado. 5 é fator primo comum, elevado ao maior expoente. 5 ao quadrado, 5 elevado a 1, entra o 5 ao quadrado. 2 ao cubo, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado. Acabou. Era só isso que eu precisava fazer. Legal? Agora, só para treinar, tá? Vamos fazer direto. Ó. Eu quero saber o MMC entre 48 e 56, tá? Quero saber o menor múltiplo comum a 48 e 56. Então, eu vou primeiro fatorar o 48 em fatores primos. Decomposição em fatores primos. Vou fatorar o 56 e vou usar essa regrinha. Fatores primos comuns e não comuns elevados aos maiores expoentes. Então, vamos lá. 48. Eu não vou ficar dividindo por 2, por 2, por 2. Divide por 6 direto, dá 8. Que 6 vezes 8 dá 48. Por 8 dá 1. 6 é 2 vezes 3 e 8 é 2 ao cubo, né? Então, quem é o 48? Quantos fatores 2 eu tenho? Eu tenho 1 daqui, 3 daqui, 4 fatores 2 vezes 3 vezes 3. Agora, 56. 56 dá para dividir por 7 direto, né? Dá 8. Por 8, 1. O 8 é 2 ao cubo. Então, eu tenho 3 fatores 2 no 8 e um fator 7. Eu fatorei o 56. E agora, o que a gente faz? Como é que a gente resolve isso? Ah, a gente pega, vamos lá, do 48 e 56. Primeiro a gente pega os fatores primos comuns, 2 é comum, e não comuns. O 3 e o 7 são não comuns. E agora, dos fatores primos comuns,
eu pego elevados aos maiores expoentes. Eu tenho 2 à quarta e 2 ao cubo, vai o 2 à quarta. Então, o MMC é dado pelos fatores primos comuns e não comuns elevados aos maiores expoentes. Mas o que é importante disso tudo? É saber calcular o MMC? Não, é saber o que fazer com isso, né? Porque senão vira, né, uma situação que você tem uma ferramenta e não sabe para que usa. Então, para que eu calculo o MMC? Eu calculo para ver múltiplos comuns de 2 números, que isso tem uma série de aplicações. Por exemplo, eu posso aplicar para estudar fenômenos que se repetem. Lembra da historinha do gato subindo a escada e o cachorro subindo a escada? Né? Quando é que aqueles 2 fenômenos, do gato subindo a escada e o cachorro subindo a escada, eles voltam à situação inicial, né? Que no início os 2 estão juntos no solo e eles começam a subir. E quando é que eu chego de novo na situação em que os 2 estão pisando juntos num degrau? Certo? Então, essa sequência de fatores, de múltiplos comuns, essa sequência de múltiplos comuns, né? Como é que ela se repete? Qual é a ordem de repetição dela? Que é o que vai me dar, né? Qual é o número que eu vou somando e eu consigo prever esse resultado? Então, o MMC é uma ferramenta de previsão de resultado. Vamos ver agora uma outra maneira de calcular o MMC ainda mais simples do que essa. Agora vamos ver como é que a gente consegue achar o MMC de forma ainda mais prática por divisões sucessivas. Vamos entender como as divisões sucessivas funcionam. Olha só, eu quero achar o MMC entre 60 e 350. Primeira coisa, eu vou fatorar, eu vou decompor em fatores primos o 60 e o 350. Eu posso decompor pela maneira demorada ou pela maneira rápida. Eu vou decompor pela maneira rápida. Então, 60 dividido por 10 dá 6, por 6 dá 1. 10 é 2 vezes 5. 6 é 2 vezes 3. Então, 60 tem 2 fatores 2, um fator 3 e um fator 5. Legal? 350 eu também vou decompor pela maneira rápida. Dividido por 10 dá 35, dividido por 35 dá 1. O 10 é 2 vezes 5, o 35 é 5 vezes 7, que dá 35. E aí, o 350 tem um fator 2, 2 fatores 5 e um fator 7. Se eu fosse fazer dessa maneira, tá? Fatorando os 2 e usando a nossa regrinha, a gente já sabe que a gente pega os fatores primos comuns e não comuns elevados aos maiores expoentes. Então, 2 é comum, o maior expoente aqui é 2, né? Então, 2 ao quadrado. O 3 é não comum, entra. O 5 é comum, elevado ao maior expoente, então seria 5 ao quadrado. E o 7 é não comum, o 7 entra também. Fatores primos comuns e não comuns elevados aos maiores expoentes. Então, esse aqui seria o MMC. Tá, mas a gente quer ver uma maneira mais prática de fazer isso. Para entender por que essa maneira mais prática funciona, vamos pegar a fatoração do 60, que é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, pegar a fatoração do 350, 2 vezes 5 ao quadrado vezes 7. E aí eu quero extrair dessas duas fatorações, do 60 e do 350, os fatores primos comuns e não comuns elevados aos maiores expoentes. Então, olha só. Se eu divido por 2, eu esgoto o fator 2 aqui, mas não esgoto aqui. Se eu divido por 2 de novo, mas esse não dá para dividir por 2, não tem problema. Eu quero só esgotar todos os fatores 2. Eu quero sugar todos os fatores 2. Então, dividir por 2, eu esgotei aqui, mas não esgotei aqui. Então, eu divido por 2 de novo. Eu vou dividir só onde dá para dividir. Onde não dá, tudo bem. Porque eu já tirei todos os fatores 2. Eu tirei outro fator 2. Então, com isso, eu consegui tirar o fator 2 elevado ao maior expoente, porque, afinal de contas, eu suguei o 2 uma vez, aqui esgotou, mas aqui não. Suguei outra vez, eu consegui tirar os 2 fatores 2, ou seja, o 2 elevado ao maior expoente. Aí ficou isso aqui, ó. Saiu o fator 2 daqui, ficou 3 vezes 5, tá?
Agora, divide por 3. Eu consigo dividir por 3 aqui. O fator 3 some, fica só o 5. Aqui eu não consigo dividir por 3. Tudo bem? Eu suguei, eu consegui extrair o fator 3, que era um fator não comum. Agora, divide por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Aqui, ó, eu tiro um fator 5, fica 5 vezes 7 só. Eu extraí um fator 5. Mas são 2 fatores 5 para extrair, lembra? Então eu divido por 5 de novo. 1 não dá para dividir por 5. 5 vezes 7 dividido por 5 dá só 7. Esse fator 5 vai embora. Então eu consegui extrair o fator 5 elevado ao maior expoente. E agora, eu divido por 7 de novo. Aqui não dá para dividir. Tudo bem, mas aqui dá. Então, dividir por 7 dá 1. E aí eu cheguei exatamente no 2 ao quadrado vezes 5, vezes 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado vezes 7. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado vezes 7. Tá vendo como é que funciona a lógica disso aqui? Se eu colocar o 60 fatorado e o 350 fatorado, eu entendo exatamente como funciona o processo de divisões sucessivos. Eu vou tirando fatores 2 até esgotar dos 2. Com isso eu garanto que eu vou tirar 2 fatores 2. Eu tiro o fator 2 elevado ao maior expoente. Eu tiro o fator 3 só de um deles, não tem problema, tá? Porque aí eu garanto que entra um fator não comum. Eu tiro o fator 5 o máximo que eu puder, né? Se esgotar de um não tem problema, eu continuo tirando do outro. Com isso eu garanto que eu tiro o fator 5 elevado ao maior expoente. E aí quando eu vou tirar o fator 7, eu consigo tirar de um e não do outro. Não tem problema, porque aí eu uso, né? Eu extraio o 7, ou seja, eu pego o fator não comum. Com isso eu peguei os fatores comuns e não comuns elevados aos maiores expoentes. Na prática, ficaria assim, ó. Claro que você não vai ter essa fatoração, nem essa na prática, né? Você quer o MMC entre o 60 e o 350. Se fosse para fatorar, eu fazia direto daquele jeito, né? Então, eu vou dividir por 2, 60 por 2 dá 30, 350 por 2, 175. Por 2 de novo, não dá para dividir por 2 aqui, não tem problema, tá? Mas 30 dá para dividir por 2, dá 15. Divide por 3. Aqui não dá para dividir por 3, mas 15 dá para dividir por 3. 15 por 3 dá 5, e aqui eu mantenho. Divide por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 175 por 5, eu faço a minha continha, dá 35. Dá para dividir por 5 de novo? Aqui não, mas aqui dá. 35 por 5 dá 7. E aí eu divido por 7, aqui não dá e aqui dá. Tudo bem, eu extraí com isso, né? Isso aqui é o que eu veria, né? Aqui é como está acontecendo lá por dentro. Eu extrairia todos os fatores primos comuns e não comuns elevados ao maior expoente. Ó, o fator primo 2, eu fui extraindo o máximo que eu podia. Num caso esgotou e no outro não esgota, eu consigo pegar o fator primo 2 elevado ao maior expoente. O fator primo 3 eu consigo dividir um caso e não consigo outro, não tem problema, porque é fator não comum, tem que entrar. O 5 esgota primeiro num caso do que no outro, não tem problema, porque aí eu pego o fator primo comum elevado ao maior expoente, eu tiro o 5 2 vezes. E o 7, eu não consigo tirar de um lado, mas consigo do outro, porque é um fator não comum, tem que entrar do mesmo jeito. Isso aqui seria uma maneira de fazer por divisões sucessivas. Não tem problema se você consegue dividir de um lado e não consegue do outro. Por exemplo, 30 dá para dividir por 2, 175 não dá para dividir por 2, eu não divido, certo? E por que isso dá certo? Porque eu vou extraindo do número, dos dois números, o máximo que eu puder de fatores primos. Legal? Tranquilo? Só que existe uma maneira ainda melhor de trabalhar com isso aqui. Você está vendo que toda vez que eu conseguir dividir dos dois lados, eu poderia fazer essa divisão mais compactada, né? Porque tem algumas situações que eu consigo dividir aqui e aqui. Por exemplo, esse 5 eu consigo dividir aqui e aqui. Poderia juntar esse 2 que eu consigo dividir os 2 com esse 5, né? E dividir logo por 10. Não é verdade? Olha aqui, ó. Olha só. 60, 350. Agora tornando isso mais rápido ainda.
Ao invés de dividir por 2, eu divido por 10 direto, porque aí já sai um 2 e o 5 da jogada. Olha aqui, ó. 60 por 10 dá 6, 350 por 10 dá 35. Dividir por 2. Quer dizer, por 10, né? Dividir por 10. Agora, 6 e 35, dá para dividir por 2 o 6. Então, 6 por 2 dá 3, 35 por 2 não dá para dividir. Agora, dá para dividir esse aqui por 3. Então, sem problemas. Se esse aqui não dá, eu repito. 3 por 3 dá 1, 35 por 3 não dá. E agora eu consigo dividir aqui por 35. Esse eu não consigo, mas esse eu consigo. Então aqui dá 1 e 1, porque 35 dividido por 35 dá 1. E agora a gente sabe que o 10 é 2 vezes 5. E o 35 é 7 vezes 5. Será que deu a mesma resposta? Olha aqui, ó. 2 ao quadrado tem 2 fatores 2. Tem fator 3. Aqui também tem fator 3, ó. Tem 2 fatores 5. Aqui tem 1, 2 fatores 5. E tem um fator 7. Então aqui também tem um fator 7. Não tem problema se eu consigo dividir de um lado e não consigo do outro, tá? Mas a grande sacada é a gente logo de cara dividir por um número que divide os dois. Não importa se esse número é primo ou se não é primo, tá? Como aqui eu dividi por 10. E aí a gente tem um algoritmo para o MMC, tá? MDC a gente nem falou ainda. Que primeiro a gente fez por fatoração. Fatores primos comuns e não comuns elevados aos maiores expoentes. Depois a gente fez por divisões sucessivas e viu por que funciona. E por que funciona? Porque eu vou extraindo dos dois números o máximo de fatores primos que eu consigo tirar. Ou seja, eu pego os fatores primos comuns e não comuns elevados aos maiores expoentes. Mas na hora de fazer conta, vai dar umas contas esquisitas. 350 por 2, 175 por 5. Pode dar umas contas loucas. Então, como é que a gente faz para extrair o máximo de fatores primos aqui, comuns e não comuns? Poxa, o que eu puder dividir dos dois logo de uma vez só, porque eu dou uma diminuída boa. Olha aqui, ó. 60 e 350, dividir por 10. Já tirou um fator 2 e um fator 5 dos dois. Porque eu quero extrair o máximo de fator primo dos dois. Então já virou 6 e 35. Moleza. Trabalhar com 6 e 35. 6, eu nem precisava dividir por 2 e por 3, podia dividir por 6 direto. Vou até dar uma simplificada aqui, ó. Tinha como ser menor isso. Olha aqui, ó. Aqui por 2 e por 3 o quê? Taca logo por 6. Aqui vai dar 1 e 35. Divide logo por 35. Aqui dá 1 e aqui dá 1. Legal? Porque o 6 tem 2 e 3 que não tem aqui, nem 2 nem 3. O 35 tem 7 e 5 que não tem aqui. Então não tem problema. O 6 é 2 vezes 3 e o 35 é 5 vezes 7. E aí, deu certo? Deu certo, olha aqui, ó. 2 fatores 2. 2 fatores 2. Um fator 3. Um fator 3. 2 fatores 5 aqui, ó. 2 fatores 5. E um fator 7. Um fator 7. Legal? Se se sentir seguro de fazer daquela maneira, faça. Se não se sentir, faz dessa forma aqui, que vai dar certo sempre. Valeu? Então vamos ver um exemplo agora de aplicação prática de MMC. E aí a gente vai entender um pouco melhor como é que usa isso e para que serve. Legal? Vamos para o próximo quadro. Agora vamos ver uma aplicação prática do MMC numa questão do vestibular da FUVEST. Tá? No alto de uma torre de uma emissora de televisão, 2 luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto e a segunda pisca 10 vezes por minuto. Se num determinado instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Então, você tem uma luz que pisca 15 vezes por minuto. A outra pisca 10 vezes por minuto. De repente, elas piscam juntas. Quando é que elas vão piscar de novo juntas, né?
Qual é a da próxima vez que elas vão piscar juntas? Vai passar quanto tempo? Legal? Vamos lá. Então vamos ver de quantos em quantos segundos cada uma delas pisca. Então, tem uma que pisca 15 vezes por minuto. O minuto tem 60 segundos. 60 dividido por 15 dá 4, porque 4 vezes 15, ó, 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 1, 4, 5, 6. Dá 60. Então, 4 vezes 15 dá 60 bonitinho, o resto 0. Então, 60 dividido por 15 dá 4. Significa que a primeira luz, como ela pisca 15 vezes por minuto, ela pisca a cada 4 segundos. A segunda pisca 10 vezes por minuto. O minuto tem 60 segundos. Pega 60 segundos, divide por 10, dá 6. 6 vezes 10, 60, para 60 nada. Então, a segunda luz pisca de 6 em 6 segundos. Então, a primeira luz pisca de 4 em 4 segundos e a segunda de 6 em 6 segundos. Eu poderia ter feito esse problema simplesmente olhando para a sequência de múltiplos de 4 e de 6. Por exemplo, chega um momento que elas piscam juntas. Quando elas piscam juntas, eu vou considerar o momento 0. Aí, a que pisca de 4 em 4 vai piscar no 0, mais 4 dá 4, mais 4 dá 8 segundos, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20, mais 4, 24, mais 4, 28, e por aí vai. A segunda, que pisca de 6 em 6 segundos, pisca no momento 0, em que elas piscam juntas, no momento 6, né? Passou 6 segundos, mais 6 segundos, 12, mais 6, 18, mais 6, 24, mais 6, 30 e assim por diante. E aí, ó, você está vendo aqui que depois de piscarem juntas, elas vão piscar juntas simultaneamente 12 segundos após resposta 12 segundos. Você vê o MMC como uma ferramenta de previsão de futuro. Ah, a gente está prevendo o futuro? Está prevendo o futuro, porque você tem uma que pisca de 4 em 4 segundos, a outra que pisca de 6 em 6, elas piscaram juntas. Quando é que elas vão piscar de novo juntas? Eu estou prevendo que vai acontecer, né, 12 segundos depois. Legal? O MMC como uma ferramenta importante de previsão de futuro usando matemática. Né? E às vezes prever o futuro pode te dar vantagens, né? Vantagens importantes. É claro que você não precisava escrever as sequências dos múltiplos de 4 e 6. Você poderia fazer por divisões sucessivas. Né? Você quer o MMC entre 4 e 6. Você quer o menor múltiplo comum entre 4 e 6. Então, vamos lá. Bota lá o 4, 6. Divide pelo primeiro fator primo, que é o 2. 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Vamos tentar dividir de novo por 2. Dá para dividir por 2 aqui. Então, 2 por 2 dá 1. Aqui não dá, não tem problema. E aí eu consegui extrair o máximo de fator 2 que eu tenho no 4 e 6. Eu consigo extrair 2 fatores 2. Agora, 1 e 3, divide por 3. Né? 1 dividido por 3 não dá, tudo bem, repete. 3 dividido por 3 dá 1. Cheguei no 1 e 1. Eu tenho o meu MMC entre 4 e 6, que é 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado vezes 3, que dá 12. Né? 4 vezes 3 dá 12. Então, 12 segundos depois. Legal? Então, esse foi o nosso curso de múltiplos, o nosso primeiro curso de múltiplos, certo? E esse curso vai servir de base, por exemplo, o MMC vai ser muito importante para no próximo capítulo, na próxima aula, a gente falar de soma de frações, subtração de frações, certo? A gente está olhando para a aritmética e a gente está vendo todos os pré-requisitos para que a gente consiga entender de verdade, entender por dentro da máquina como é que as coisas funcionam, certo? Para que a gente tenha flexibilidade de raciocínio, que a gente consiga fazer questões criativas e a gente consiga ir muito bem nas provas, certo? E a matemática não ser simplesmente um livro de receitas de bolo, que a gente realmente tenha domínio sobre isso. Valeu, gente! Então, até a próxima aula. Fui!